Fala pessoal, mais uma vez, Renzo Negrino aqui. Um prazer, uma satisfação gigantesca estar aqui presente novamente com o pessoal do AgroConnection, com o nosso time de especialistas fantástico do AgroConnection. E assim, tomamos chuva hoje, mais de 12 horas de campo ontem, trabalho forte, estamos aí, assim como todos do nosso grupo do AgroConnection, trabalhando forte, mas assim como o AgroConnection não para, então estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade. Não apenas o conteúdo de qualidade que nós vemos no relatório do USDA, mas que principalmente nós vemos aqui, ó, nosso trabalho de campo, no contato direto com o produtor, com o campo, com consultores rurais, com pesquisadores, professores e toda a comunidade agrícola dos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e calma. Antes de soltar a vinheta, lembre-se, curte, compartilha, comenta e deixa um feedback, que assim nós, todos nós, não apenas eu, mas todos nós do grupo do AgroConnection, podemos ver como melhorar, que conteúdo trazer e tudo mais, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, solta a vinheta, porque assim como o AgroConnection não para. Bora moçada, vamos! Bom moçada, primeiramente falando um pouco a respeito do clima, tá? Que eu acho que talvez seja a área, os dados que mais estão sendo solicitados aí, pelo menos os que o pessoal mais me pergunta diretamente, eu imagino que também perguntem mais para os outros membros do AgroConnection também, tá? Porque nós, nas safras passadas, principalmente ano de 22, 23, anos de muita seca nos Estados Unidos, muitas pessoas perguntavam, né, como é que tá aí, tá seco, tá chovendo, porque a gente tá tendo muitas variações nos preços de milho e soja, e isso tá afetando bastante o produtor rural no Brasil. Então, consequentemente, muitas pessoas estão perguntando pra gente quanto tá chovendo, como tá chovendo, e logicamente, né, em termos de temperatura e luz solar, o Midwest sempre é muito quente, tá, e com sol muito forte. Então, esse ano, diferentemente dos últimos anos, estamos tendo muita chuva, certo? Então, como eu sempre venho enfatizando e os outros especialistas do nosso time também, chove-se muito no Midwest. Então, para os próximos 7 dias, estamos aí esperando em torno de 12 a 50 milímetros e com uma média regional de 25 a 40 milímetros, com áreas podendo chegar até 75 milímetros. Tá? Então, assim, áreas específicas onde teremos muita chuva, totalmente diferente dos últimos anos, e áreas onde a gente vai ter mais chuva, mas assim, não tão distante do que a gente teve no começo do verão dos últimos anos, tá? Mas de qualquer forma, está chovendo mais em termos de frequência e em termos de intensidade. Trazendo agora um outro dado que as pessoas perguntam bastante, tem muito produtor acompanhando o AgroConnection que está realmente interessado, que é o preço do milho e da soja, tá? Então, vamos lá. O preço da soja atual checado agora, nesse exato momento, $10,28 por bushel, tá? Muitas pessoas ficam confusas em relação a quanto tem um bushel, tá? Qual que é a medida, qual que é a magnitude. Então vamos lá. Um bushel de soja tem 60 pounds, que seria aproximadamente 27,22 quilos de soja, certo? Milho, $4,18 por bushel. Cada bushel de milho tem 56 pounds, que daria aproximadamente 25,4 quilos de milho, tá? Então, o preço do milho bem abaixo nos últimos anos também, e o preço da soja também abaixo nos últimos anos. Então, muitos produtores, inclusive conversando com a gente, como tentar reduzir o uso de fertilizante, principalmente no meu caso, que trabalho com agricultura de precisão e pesquisa on farm, realmente escolhendo se eles vão fazer aplicação durante a safra, né, ou
o sidedress, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, e qual fertilizante utilizar, porque realmente eles estão preocupados com o preço do milho e da soja, principalmente o preço do milho. E agora mudando para os dados do milho, certo? Então, dados de plantio, dados de, como a gente sempre traz, né? Como praticamente todo o milho, se não todo o milho dos Estados Unidos já foi plantado, nós não apresentaremos mais esse dado. Então agora nós traremos taxa de emergência ou porcentagem de emergência, silking, que seria quando o milho atinge o estágio realmente entre R1 e R2, ou seja, sai oficialmente do estágio vegetativo e entra no estágio reprodutivo, onde aquele cabelo do milho, como a gente popularmente fala, começa a sair para polinização, tá? Ou como a gente chama aqui, silking, certo? Corn silking. Então vamos lá. E obviamente também condição do milho, certo? Então, trazendo esses 3 dados relacionados ao milho. Quanto à taxa de emergência, nós temos praticamente todo o milho já emergido nos Estados Unidos, com 97% nos 18 estados dos Estados Unidos, 1% a menos do que a média dos últimos anos. Quais estados já estão com 100% do seu milho emergido? Minnesota, como sempre, representando muito bem, Nebraska, Carolina do Norte, Dakota do Sul. Mas é importante enfatizar que todos os outros estados estão ali com seus 95, 98, 96, 99, então praticamente todo o milho dos Estados Unidos já emergido. E qual a porcentagem do milho que já está na fase de R1, R2, né, o corn silk, como eu expliquei anteriormente. Nós temos aí, lógico que isso ainda está bem no começo, então os estados que vão apresentar um desenvolvimento maior do milho são os estados que começaram a safra mais cedo ou que têm um clima mais favorável. Então esses são Carolina do Norte, Tennessee e Texas, puxando, né, com respectivamente 48%, 29% e 67%. Do Midwest nós temos aí dados, né? Illinois 1%, Iowa 2%, Kansas 5% e Kentucky 9%, ou Missouri e Nebraska com 5% e 1% respectivamente. Então ainda um dado que está no começo, mas já é um dado que mostra que já estamos atingindo um estágio mais avançado do milho pelos Estados Unidos. Condição do milho, tá? Algo extremamente importante que obviamente vai editar o preço do milho, que muito produtor nos Estados Unidos, do Brasil, perdão, está extremamente interessado. Então vamos lá. Na média dos 18 estados dos Estados Unidos, nós temos aí 14% excelente, com destaque para Iowa, com 21%, Carolina do Norte, com 30%, Pensilvânia, com 22%. E quanto à condição boa, tá? Vamos lá. 56%, tá? Então a gente tem aí uma condição muito boa do milho sendo apresentado nos Estados Unidos, provavelmente por conta do clima, com destaque para Iowa novamente, Kentucky, Missouri e Wisconsin, com 62%, 61%, 62% e 62% respectivamente. Então nós estamos aí, como eu disse, com condição de milho muito boa, as lavouras dos Estados Unidos estão se apresentando muito bem. E quanto à condição razoável, nós temos aí uma média de 24%, condição inferior, né, poor, que a gente fala, 4%, que seria o ruim, e muito ruim, 2%. Então, quanto à condição do milho, realmente estamos apresentando uma condição muito boa do milho, e muito graças ao clima, muito graças à chuva, muito graças a esse clima, essa temperatura maravilhosa que a gente está tendo aqui. Nada muito quente, por mais que a gente teve ondas de calor aí, foram ondas de calor de 2, 3 dias. Estamos tendo chuva praticamente todo dia, principalmente aqui no Midwest, no North Midwest, e então isso ajuda bastante. E quanto à soja, moçada, trazendo agora a soja. A soja, como o plantio da soja ele foi mais tardio do que o milho, nós ainda estamos trazendo o percentual de soja plantada nos Estados Unidos. Então vamos lá. 96%
de soja plantada nos Estados Unidos, 1% a menos do que a média dos últimos anos, com destaque para Iowa, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Os únicos estados apresentando 100% da sua soja plantada, mas assim, praticamente os outros estados aí, todos os outros estados vindo logo depois com 96, 95, 94%. Então, praticamente toda a soja dos Estados Unidos já plantada. Quanto de soja emergida? Tá, vamos lá. Nós temos aí para os 18 estados dos Estados Unidos, 90%, exatamente igual à média dos últimos anos, de 90%. Trazendo como destaque aqui, que eu acho que é extremamente importante, Minnesota, 97%, Dakota do Sul, 97%, Iowa, 96%, e Wisconsin, 94%. Então, mais uma vez, esses estados apresentando uma emergência de soja muito boa, tá? E principalmente, novamente enfatizando, por conta do clima. Tá chovendo bastante aqui, um sol muito bom e uma temperatura muito boa, e isso auxilia no desenvolvimento da cultura. E quanto à floração da soja, então dado novo que a gente vem trazendo aí, que aqui a gente chama de soybean blooming, ok? Blooming, floração, não, também atingindo ali o estágio R1, R2 da cultura, certo? Então, vamos lá, dado novo, então a gente não tem dados relacionados à floração da soja para todos os estados, mas quem está puxando aqui, temos Arkansas, ou Arkansas, como a gente fala no Brasil, 58%, nós temos Louisiana, 75%, Mississippi, 55%, Tennessee, 16%, e para os Estados Unidos inteiro, 8%, 1% a mais do que a média dos últimos anos, tá? Então, obviamente que os estados que começaram a safra de soja antes da gente estão em estágios mais avançados, tá? E o que mais? Condição da soja, tá? Condição da soja, a gente tem também uma condição muito boa, não tomou igual ao milho, mas temos aí para os 18 estados dos Estados Unidos 10% excelente, praticamente a mesma coisa da média do ano passado, de 11%, e exatamente igual à semana passada, 10%. Condição boa, 56%, exatamente igual à semana passada e exatamente igual ao ano passado. Condição razoável, 27%, condição ruim, 5%, e condição muito ruim, 2%, tá? Gostaria de destacar aqui, como sempre, Mississippi, Minnesota, Wisconsin, Tennessee, Iowa, Arkansas ou Arkansas e Illinois. Estados onde a gente tem o maior número de condição excelente da soja. Buenas amigos e amigas do AgroConnection, falando aqui do Kansas, e essa semana que por aqui tem chovido bastante mais uma vez, né? E como vocês sabem, os produtores aqui não tem muito intervalo. Semana passada a gente estava falando de finalizando o plantio do milho, plantio de soja, e também já estamos colhendo trigo, como vocês podem ver aqui, né? A gente está colhendo aqui mais na parte sul do estado, e essa semana que tem chovido bastante também, né? A gente vai deixar o mapa aí para vocês verem a precipitação aqui do Kansas. Vocês podem ver aquelas regiões ali mais verdes, cerca de 50 milímetros, ali mais amarelas e vermelhas, chegando aí até 100 milímetros. Então chovendo bastante por aí, né? Plantio da soja, que deu uma parada novamente. A gente estava com 82% na semana passada e essa semana agora com 86%. Então essa chuva aí está atrasando também o plantio da soja, né? Bom, e já que estamos aqui nesse estudo de trigo, né, nada melhor do que perguntar para quem está de responsável por esse estudo, né, para quem está vendo os dados, o que está acontecendo. Então vamos chamar aí Julio, chega aí. Bienvenido. Gracias. Por la primera vez acá en AgroConnection, trabajamos juntos acá con fertilidad, ¿verdad? Entonces si quieres te introducir para todos, de dónde vino, con quién está trabajando. Ok, hola gente, mi nombre es Julio Leiva, soy estudiante de maestría acá en la Universidad de
de Kansas. Ese es mi segundo año y estoy trabajando con trigo específicamente para ver la respuesta de este cultivo en cuanto a los fertilizantes de nitrógeno. Y vos estás trabajando en todo el estado, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos sites tuvo en estos últimos año pasado y ese año también? Ok, en total, entre el año pasado y este año estoy completando aproximadamente 12 localidades. La idea es cubrir el estado lo más que se pueda para que se pueda tener un panorama más completo sobre el estudio que estoy realizando. En este caso estamos, sabemos que el nitrógeno tiene una respuesta muy específica dependiendo de las condiciones locales, entonces queremos abarcar todo eso. Yo estoy viendo cómo el trigo responde a diferentes dosis de nitrógeno con una fuente convencional, que en este caso sería urea, y también estamos viendo otras fuentes como el UAN, y estamos viendo slow release nitrogen, estamos viendo también inhibidores de ureasa, inhibidores de nitrificación, y bueno, vamos a ver qué sale. Y con lo que vos viste año pasado, ¿tuviste un mejor tratamiento entre esos? Sí, yo creo que este año tuve la oportunidad de expandir más expandir más mis estudios en el estado, y también tuve más chance para ver qué puedo mejorar en esta investigación. Por comentarte, en el experimento de este año incluimos la fertilización, la aplicación de fertilizantes en el otoño, cosa que en el experimento del año pasado no hicimos. Entonces también ahí la idea es ver cómo responde el trigo con la aplicación en otoño y la aplicación en primavera. Para la gente que no conoce, que acá tenemos el trigo de invierno, entonces hay una pausa relativamente larga durante el invierno para el trabajo de campo. O sea, el trigo va a ser plantado como en noviembre acá y ahora estamos cosechando en junio, ¿verdad? Exactamente. Y básicamente no hay trigo de primavera, como llamamos, ¿verdad? Que fue plantado ese año como algunos estados más al norte, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo tuviste sites año pasado y ese año? ¿Qué tienes a decir sobre el año? Okay. ¿Ese año está mejor? Creo que el panorama en general para Kansas, al menos este año, es buena. Tuvimos bastante lluvia, de hecho seguimos teniendo lluvia, la cosecha se ha atrasado un poquito. La semana pasada este campo estaba inundado, no pudimos entrar a cosechar, entonces apenas tenemos una ventana de sol y estamos aprovechando para cosechar. En general, yo diría para Kansas, esta es una muy buena temporada para trigo. El pronóstico es que se tenga un rendimiento mucho mayor. Porque está lloviendo bien desde el inicio del año. Principalmente, ¿verdad? Por la lluvia, sí. Y para que tengan una idea, venimos hablando de la precipitación desde el inicio del año. Y en la misma semana, año pasado, estábamos con 49% del trigo cosechado ya. Y esa semana estamos con 20%. Entonces, eso también es porque están atrasando la siembra de maíz, de soja, y también ahora empezaron a cosechar el trigo, que la humedad probablemente no está dejando entrar en el campo, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer un video más corto. Esperamos que vuelva con los resultados de ese año también, así que terminamos. Entonces, muchas gracias por la participación y te esperamos en algunas semanas entonces. Gracias por la invitación y estaré feliz de compartir los resultados. Dale, muchas gracias. E agora vamos para o próximo estado aí para ver como que tá por lá. Buenas, pessoal da AgroConnection, estamos de volta com esse bonito pôr do sol com a colheita de trigo, né? Foi dada a largada aqui no estado, mais precisamente no sul, onde que a gente tem as maiores áreas, né, com trigo. Foi dado início na semana passada ainda, e aqui mais na parte centro, aqui em Champaign, começou essa semana. Então vocês conseguem ver lá, e aqui também, né, nós temos parcelas experimentais, mais precisamente parcelas que têm multiplicação de semente, né, então é necessário uma máquina menor, né, a máquina de colheita de parcela. Vocês não conseguem ver, mas é o Lucas, né? O Lucas que gravava os vídeos aqui de Illinois antes de mim, né? Cerca de 2 anos atrás. E tem vários brasileiros lá também ajudando ele. A Raíza,
e o Rubens, né, que vem comigo trazendo informações aqui do estado. E falando do Rubens, né, cerca de duas semanas atrás, a gente falou sobre o espaçamento da soja aqui no estado, né, de Illinois. Se você não olhou, já dá uma olhada, né, no vídeo, que ficou bem legal. E a gente falou que ia trazer os dados em relação à porcentagem, né, de espaçamento de soja aqui no estado, né. Então a gente conversando com os professores, né, não é um dado que foi publicado, né, mas que se conversa e se tem, né, entre os professores que cerca de 60%, a maioria da soja se encontra no espaçamento de 15 inches, né? Editor, coloca aí, Luiz, faz um favor, quanto que dá em centímetros, 15 inches é cerca de 60% e 30 inches cerca de 30%. Esses 10% daí é mais variáveis, né, ficando aí entre essas duas faixas. Partindo então pelo relatório do USDA, primeiramente olhando para o clima, a trend é a mesma, né? O norte mais seco, estando no mapa de seca, mas não é uma seca tão severa, né? Quando a gente olha o mapa de seca, né, que tem 6 níveis, né? O primeiro que não tem seca e o último que é muito seco, a gente consegue ver que desses 6 níveis ele está entre o segundo e o terceiro, né? Que é anormalmente seco e moderadamente seco. Então, os produtores com certeza estão preocupados, né? Se faltar mais água, as questões de impactos na cultura, né, do potencial produtivo tende a ser maior, porém não acaba não afetando tanto assim, né, essa questão, tanto da soja quanto do milho agora. Porém, o solo está completamente vazio, né, então não tem capacidade de ceder água, né, para as culturas. Então, possivelmente mais para frente isso acaba afetando mais tanto a soja quanto o milho nessa parte mais norte. No sul a condição está boa, acabou chovendo bastante nesse spring, né, e está chovendo ainda, que acaba contribuindo então para o abastecimento da caixa da água no solo. Essa semana então, pela primeira vez, a gente teve dados de florescimento lançados, não passando ainda dos 10%, tanto para a soja quanto para o milho, mas com os dias ficando mais curtos, né, agora esse número de florescimento da soja, né, tende a aumentar ainda mais. Bastante parte do milho já passou do estágio V6. Quem opta fazer então essas aplicações em season, né, do período vegetativo, já vem aplicando desde a semana passada e ainda está aplicando. Esse milho que foi plantado mais tarde, mais tardio, a gente vê alguns produtores aplicando, principalmente o UIN, né, que é uma forma de nitrogênio. Então, pessoal, para essa semana seria isso, e semana que vem a gente está de volta aí, dando mais o giro e falando o que a gente tem visto no campo aqui em Illinois. Olá, amigos e amigas do AgroConnection, mais uma semana aqui com vocês, trazendo atualizações da lavoura de soja e milho aqui de Nebraska, dessa safra 2025. Bom, em relação às condições das lavouras, milho e soja estão em condições bem similares, ambas com por volta de 30% em condições razoáveis, 60% em condições boas e por volta de 7 a 11% em condições excelentes. Em relação às chuvas, semana passada a gente teve um grande acúmulo nessa região centro-leste de Nebraska, em comparação à região centro-oeste de Nebraska, que teve pancadas fortes de chuvas, mas não tanto quanto essa região centro-leste, que teve um acúmulo de chuva muito maior. Nos próximos 7 dias, a gente vai ter um acúmulo bem menor de chuvas em relação à semana passada, por volta de 10 milímetros de forma geral no estado. Vai chover um pouco mais na região sul, ali na divisa com Kansas, que pode ter um acúmulo de 50 milímetros. Bom, aqui eu estou numa lavoura que é a rotação soja e milho. Essa soja aqui, eu vou pedir para aproximar a câmera. Como vocês podem ver, está iniciando o florescimento, está entre o estágio R1 e R2. Essa soja aqui foi plantada no dia 15 de abril e está entrando em florescimento agora, chegando próximo ao 4 de julho, que é onde a gente, quando a soja está florescendo mais ou menos nesse período, quer dizer que a soja vai ter boas produtividades, né? O que dizem por aqui no Midwest. E aqui esse milho, como vocês podem ver, provavelmente esse milho está em V12, provavelmente ele foi plantado
uma semana antes da soja, porque aqui eles priorizam primeiro o plantio de milho e depois de soja. Aqui, essas duas lavouras aqui são irrigadas e a gente está agora na parte centro-leste do estado de Nebraska, e onde foi que recebeu mais chuvas nos últimos dias, mas como a gente está acompanhando a previsão aí dos próximos 7 dias, a gente vai ver que o produtor vai ter que ligar o pivô para poder manter essas boas condições de lavouras. Então, pessoal, no último vídeo a gente teve alguns comentários perguntando como é que é a correção do solo aqui nos Estados Unidos e como que é a adubação. Então, estou aqui com o Nicolas Cafaro Lamenza, que é o professor da Universidade de Lincoln, Nebraska. Estamos aqui no estado de Nebraska, em North Platte, e o Nicolas vai contar um pouquinho da gente. So, Nicolas, thank you for participating in our video, and I would ask you to introduce yourself first, and then we can explain a bit about the fertilization and how the farmers do the corrections. All right, thank you, Victoria, and hello everyone. My name is Nicolás Cafaro Lamenza. I'm a cropping system specialist here at West Central Research Extension Education Center. So I work with different cropping systems, mainly corn and soybean rotations, but we do some other alternative crops in the dry land, including sorghum and peas. So in terms of soil fertility and what usually farmers do in the area, well, we have two different systems, dryland system, and then we have the irrigated system. So in the irrigated system, mostly the rotations are corn and soybean or continuous corn. So everything goes for fertilization of those crops. In the dryland system, there is more wheat and corn in general, in some cases some sorghum. So those are the differences in terms of which crops we are looking for to fertilize in different cropping systems. As far as nutrients that farmers kind of try to address or correct in the soil, the most important, I would say, is going to be phosphorus and nitrogen in general. As far as soil pH correction, there are some cases of low pH in which they require to lime, but it's not totally common, and those are specific cases, and it's a bit expensive to do it, so they really need to pay off to get those corrections. Where we are here, kind of in the valley of the river, there is a bit even higher pH, which carry out to other nutrients limitations, and then outside the river, usually there are some lower pH. There is a variety of soils, some more sandy soils, in some areas, and other ones a bit more loam or even clay. So that also change the different nutrients available and how much they could retain. As far as other nutrients besides phosphorus and nitrogen, there has been some sulfur deficiency in some cases, and there are some applications of sulfur. In irrigated systems, we also account for some credits of those nutrients through the water that they irrigated. So there is, in some cases, nitrogen coming from the irrigation water, sulfur and potassium and magnesium. In high pH soils, there are other limitations such as iron. For example, in soybean, it's very common to see in some high pH soils some iron chlorosis, which is not necessarily that the soil doesn't have the iron, it's just because of the pH is not available, and sometimes adding some iron help to those soybeans and sometimes corn. Perfect, thank you so much, Nicolas. E é isso, pessoal. Esse foi um panorama de basicamente como que é a situação aqui em Nebraska. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Até semana que vem, pessoal. E depois desse giro maravilhoso do nosso time de especialistas, pessoas, pesquisadores, estudantes que estão diariamente no campo, diariamente trabalhando, estudando o agro, colaborando no desenvolvimento de soluções para o nosso mundo, produção de alimento, sustentabilidade e por aí vai. Venho aqui para me despedir. Nós nos despedimos de vocês e principalmente agradecendo a sua audiência e, lógico, as pessoas que curtem, comentem,
que comentam e também compartilham esse conhecimento, né? Maravilhoso. E assim, depois de horas de campo, depois de horas de estudo, depois de horas de trabalho, nós estamos aí fazendo o máximo possível para disseminar o conhecimento, para disseminar esse conteúdo. Então, se você que curte, que comenta, que compartilha, está aí ativamente nos ajudando, você pode ter certeza que você também está ajudando pessoas a se desenvolverem socialmente, intelectualmente e, logicamente, né, conteúdo de qualidade nas redes sociais. A gente sabe que está todo mundo precisando. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, agradeço demais. Nos despedimos por aqui e, assim como o agro não para, o AgroConnection não para. Valeu, moçada, e até uma próxima.